Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 17. Salve uma alma da morte. Se algum de vocês foi usado como meio para trazer de volta um apóstata, a Bíblia diz, sabei, Tiago 5, verso 20. Ou seja, deixe que ele saiba disso, tenha certeza disso, seja confortado e inspirado por isso. Não ouça meramente, deixe que penetre no fundo do seu coração. Quando um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo diz, sabei, não permita que a indolência do Espírito proíba a averiguação do peso da verdade. O que você tem de saber? Deve saber que aquele que converteu uma pessoa do erro do seu caminho salvará a alma dessa pessoa da morte. Isto é algo que vale a pena saber. E não é um assunto de pouca importância, porque honramos homens entre nós e olhamos para ele todo o tempo? Porque são homens que salvaram vidas preciosas, entraram no bote salva-vida, mergulharam no rio a fim de resgatar aquele que estava afogado? Estavam prontos a correr risco e passar por entre as chamas para salvar do incêndio uma alma? São verdadeiros heróis, merecedores de renome. Mais do que os homens sujos de sangue que chegam da guerra. Deus abençoe esses bravos corações. Que nunca falte à nossa nação homens valiosos que sirvam de inspiração para a humanidade. Quando vemos uma criatura em perigo, nosso pulso bate rapidamente e temos o desejo de salvá-la. Não é assim que acontece, mas a salvação de uma alma da morte é muito maior que isso. Pensemos no que é esta morte. Não é apenas parar de existir, não se levantaria um dedo para salvar meu semelhante da mera não existência. Não vejo grande dano na aniquilação. Certamente não seria nada que me alarmasse como o castigo pelo pecado. Assim como não vejo grande alegria na mera existência eterna. Se isso é tudo que significa vida eterna, não percebo grande terror em deixar de existir. Para mim, tanto faz existir como não existir, se tudo se resume a uma existência ou inexistência insípidas. Entretanto, nas Escrituras, vida eterna significa uma coisa muito diferente de existência eterna. Significa existir com todas as faculdades desenvolvidas na plenitude de alegria. Existir não como uma erva seca no feno, mas como uma flor em toda a sua beleza. Morrer nas Escrituras e na linguagem comum não é cessar a existência. A diferença entre morrer e ser aniquilado é enorme. Morrer, a primeira morte, é fazer a separação entre o corpo e a alma. É a resolução da nossa natureza em seus elementos componentes. E morrer, a segunda morte, é fazer a separação entre o homem, alma e corpo, e seu Deus, que é a vida e a alegria da nossa humanidade. Essa é a destruição eterna da presença do Senhor e da glória do seu poder. Isso é ter o palácio da humanidade destruído e transformado em uma ruína desoladora para a herança eterna do dragão do remorso e da coruja do desespero. Agora lembre-se que seu Salvador veio ao mundo com dois objetivos: destruir a morte e afastar o pecado. Se você converter um pecador dos erros do seu caminho, será semelhante a ele nessas duas obras. A sua maneira, no poder do Espírito Santo, vencerá a morte, arrebatando uma alma da segunda morte, e também afastará o pecado dos olhos divinos, escondendo uma multidão de pecados debaixo da propiciação do Senhor Jesus. O apóstolo não diz que, se você converter um pecador do seu erro e de seus caminhos, será honrado. A verdadeira filantropia rejeita tal motivação. Ele não diz que, se você converter um pecador dos erros dos seus caminhos, terá o respeito da igreja e o amor das pessoas. Isso pode acontecer, mas somos movidos por motivos mais nobres. A alegria de fazer o bem está no bem em si. A recompensa de um ato de amor é encontrada no seu resultado. Se salvarmos uma alma da morte, e se ela for perdoada de uma multidão de pecados, o pagamento é suficiente.
embora nenhum ouvido jamais ouça a respeito do que fizemos e nenhuma caneta jamais registre tal coisa? Esqueçamos de que fomos instrumentos. Se o resultado for bom, isso deve nos alegrar, mesmo se não recebemos apreciação e formos deixados na sombra fria do esquecimento. E se outros forem honrados pelas boas obras que o Senhor fez por nosso intermédio, não murmuremos. Já será alegria o suficiente se soubermos que uma alma foi salva da morte e uma multidão de pecados foi perdoada. Lembremos de que a salvação de uma alma da morte honra Jesus, porque não há salvação de alma senão por seu sangue. Quanto a você e a mim, o que podemos fazer para salvar uma alma da morte? De nós mesmos, nada. Da mesma forma que uma caneta pousada sobre a mesa não poderia ter escrito sozinha o peregrino. No entanto, bastaria um Bunyan pegar a caneta para a obra magistral ser escrita. Assim você e eu nada podemos fazer para converter almas, a não ser que o Espírito Eterno de Deus nos pegue em suas mãos e faça maravilhas por nós, e seja glorificado por meio de nós. E para nós será suficiente saber que Jesus é honrado e o Espírito magnificado. Ninguém fala a respeito da caneta de Homero, ninguém a revestiu de ouro ou publicou suas realizações, nem nós desejamos a glória entre os homens. A nós é suficiente ser a caneta na mão do Salvador que escreveu a aliança da sua graça sobre as taubas de carne dos corações humanos. Esta é a recompensa dourada para um homem que realmente ama seu mestre, Jesus glorificado e pecadores salvos. Tudo o que o apóstolo disse refere-se à conversão de uma pessoa. Se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, 19 e 20. Você já desejou ser um Whitfield? Já aspirou no seu íntimo a ser outro McKinnon? Ou Brainerd ou Moffat? Cultive essa aspiração, entretanto, e ao mesmo tempo alegre-se por ter levado um pecador a Jesus, porque aquele que converteu um pecador deve saber que não foi coisa pequena. Ele salvou uma alma da morte e cobriu uma multidão de pecados. No versículo, nada diz sobre a pessoa que é usada para a obra. O versículo não diz: se um ministro converter um homem ou se um sacerdote eloquente e notável realizar tal feito, se esse feito for realizado até mesmo por uma criancinha de Israel, e se a criancinha contar a história de Jesus a seu pai, se uma pequena serva distribuir folhetos a alguém por intermédio disso encontrar a salvação, se o pastor mais humilde da esquina falar ao ladrão ou à meretriz e, por causa disso, se salvarem, lembre-se de que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho, não importa quem seja ele, salvará a alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Ansiemos por ser usados na conversão dos pecadores. Nessa passagem, Tiago não falou a respeito do Espírito Santo, nem do Senhor Jesus Cristo, pois estava escrevendo àqueles que se lembrariam das verdades importantes concernente tanto ao Espírito quanto ao Filho de Deus. Entretanto, não podemos fazer nenhum bem espiritual às pessoas sem o Espírito de Deus, nem podemos abençoá-las senão pregarmos a elas sobre Jesus Cristo e a crucificação. Deus tem de nos usar, oremos e anelemos ser usados. Purifiquemo-nos de todas as coisas que podem nos impedir de ser usado pelo Senhor. Se houver algo que estejamos fazendo ou deixando de fazer, algum mal que estamos acolhendo, alguma graça que estamos negligenciando, que nos desqualifica de ser usado por Deus, oremos ao Senhor a fim de que nos limpe. Repare, purifique, até que sejamos vasos próprios para o uso do Mestre. Então observemos as oportunidades que serão proveitosas. Estejamos no mundo com ouvidos e olhos abertos, prontos para avaliar cada ocasião em que o bem possa ser feito. Não nos contentemos até que sejamos úteis.
e façamos disso o principal desígnio e ambição de vida.